Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 24, slide 2, se conseguir projetar, senão não tem problema. Marcos 5, 24, eu vou começar a ler aqui. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Eu acho que você conhece essa passagem. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Obrigado. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? O tema dessa palavra é Jesus, fonte de vida. Amém? Eu quero dissecar um pouquinho esses versículos que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero olhar primeiro o momento difícil que ela vivia. É o slide 4. Ela estava ali naquele momento, ela estava no meio da multidão, então era difícil alcançar o Senhor. Ela já estava 12 anos sofrendo desse lugar, 12 anos esperando pela cura. Ela já tinha gastado todos os seus recursos para que ela fosse curada. E a enfermidade estava fora do alcance da medicina daquela época, porque ela gastou tudo com médicos e mesmo assim ela não havia sido curada. Ou seja, traduzindo, ela estava no fundo do poço. Ela não tinha mais, sabe quando a gente fala, às vezes a gente brinca: não tem mais nada de ruim para acontecer na minha vida. Misericórdia, diz aí, irmão. Era exatamente assim que essa moça se sentia. Eu já perdi tudo e eu continuo dessa forma. Talvez você se sinta dessa forma. Talvez você tenha passado, como a maioria, um ano complicado. Mas talvez você só procurou a igreja porque você estava nesse fundo do poço. Não tem nada de errado nisso, mas essa foi uma oportunidade que o Senhor usou talvez para trazer você para a igreja. Amém? Se a gente parar para pensar, a dificuldade, ela limita as nossas opções. Quando nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para escolher, talvez é mais difícil nós tomarmos as decisões certas. Agora, quando a coisa começa a estreitar, quando o meu dia começa a ficar difícil, quando eu não tenho mais muita saída, eu não tenho mais muita opção, e aí às vezes, mesmo demorando, a gente se lembra do Pai, e a gente se lembra que a gente tem que buscá-lo. Noé, ele só tinha a arca. O Senhor contou o que ia acontecer se ele tomasse uma decisão de não construir a arca. Talvez nós não estaríamos aqui. Abraão só tinha uma opção: entregar o seu filho no altar para o Senhor. Moisés só tinha uma opção: falar para o faraó aquilo que o Senhor estava direcionando para ele. E Josué, conquistar Jericó. Se você está aqui, se você está assistindo online, você está tendo uma oportunidade de receber a direção do Pai. Talvez você não encontrou mais muitas opções, tentando resolver os problemas com a sua própria força. Mas aí isso te fez despertar
para que você fosse buscar aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que é maior do que qualquer problema meu e seu. Amém, igreja? Amém? Quinto slide. A dificuldade é o solo fértil para o agir de Deus. Repita comigo aí, querido. A dificuldade é o solo fértil para o agir de Deus. Mais uma vez, a dificuldade é o solo fértil para o agir de Deus. A mulher, ela fica sabendo de Jesus. Ela entrou no meio daquela multidão para procurar Jesus, porque haviam contado para ela o que Jesus estava fazendo. E aí, olhando para a vida dela, ela não tem mais saída. Quando nós não temos mais saída, é o solo fértil para que o Senhor venha agir na minha vida, na sua vida. Quando eu fui até o natural, quando eu consegui com todas as minhas forças chegar somente até esse lugar e eu não consigo passar mais, é a partir daí que o Senhor, Ele entra nas nossas guerras. Ele começa a agir na impossibilidade do homem. Eu e você temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Amém? Então, eu preciso de um emprego, de um trabalho. Então eu preciso, talvez, adquirir novos conhecimentos para surgir mais oportunidades. Então só cabe a mim estudar. E o Senhor pode abrir uma porta de trabalho abençoada. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Sabe quando talvez você veio para a igreja também porque alguém contou um testemunho para você? Ou quantas vezes nós temos oportunidade de contar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e às vezes a gente não comenta. O que seria dessa mulher se ela não tivesse ficado sabendo desse Jesus? E eu quero te perguntar nessa noite: quantas pessoas precisam ouvir o teu testemunho, o que o Senhor fez na tua vida? Quantas pessoas precisam de uma palavra de fé para elas não desistirem? Quantas pessoas estão mergulhando em depressão? Quantas pessoas estão tentando acabar com a sua própria vida porque não encontram mais saída, porque talvez ninguém ofereceu Jesus? Olha a responsabilidade que eu e você temos. Vamos para o slide 6. Feche a fonte certa. Marcos 5, 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Dependendo da versão, não se fala fonte, se fala hemorragia, mas isso vem de uma palavra, que se pronuncia como peigei. E essa palavra quer dizer fonte. Então, por que eu estou dizendo isso para você, meu querido? 12 anos ela estava recebendo da mesma fonte. 12 anos ela estava buscando, ela não estava encontrando. Ela achava que ela estava no lugar certo. Talvez isso, eu me colocando nesse lugar. 12 anos parado no tempo. Quantas vezes nós viramos o ano e nós repetimos a mesma história e repetimos os mesmos erros. E isso pode gerar uma frustração por achar que nós estamos parados no tempo, que as coisas não estão avançando. Mas como a nossa vida pode mudar se a gente continua tomando as mesmas decisões, continua tropeçando nas mesmas pedras, continua deixando de buscar mais o Senhor, pedindo a direção dEle. Eu imagino que essa mulher, ela parou de ouvir vozes de desânimo. Sabe, aquelas vozes do tipo: não tem cura, querida, você não vai ser curado, não tem mais o que fazer, os médicos já falaram isso. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento na tua vida essa voz do tipo: não vai dar certo, do tipo: você não vai conseguir, do tipo: é impossível isso acontecer. Alguém aqui já ouviu? Eu já ouvi várias vezes isso. Ela parou de ouvir essas vozes.
dizendo que não seria curada. Eu te pergunto essa noite, para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para quem você tem se colocado e pedido conselho, direção? Será que essa é uma pessoa de Deus? Será que essa é uma pessoa que quer o teu bem? Uma coisa eu tenho certeza, o teu líder, ele quer o teu bem. Às vezes as pessoas, elas acham um contrário. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta a mão. Eu acho que você vai concordar comigo, mas a maior alegria do líder de célula é quando a pessoa vem pedir ajuda para a gente. E a gente fica triste, porque a gente acha que a pessoa às vezes não veio contar para a gente, porque a gente não consegue ajudar assim. Eu entendo, a gente entende. Eu não quero te dar trabalho, líder. Mas nós já passamos por esses lugares. Nós já tivemos que pedir ajuda. Nós já tivemos que procurar o nosso líder. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Você não está sozinho. Você tem uma liderança. Você faz parte desse ministério abençoado que cuida e te direciona. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente vê as pessoas tomando decisões erradas, recebem bênçãos de Deus, coisas boas que acabam afastando ela da presença de Deus. Então eu estava recebendo da fonte certa, presença de Deus, altar, sacrifício, renúncia, palavra de Deus. E aí eu sou abençoado, e aí eu olho para mim assim, eu não preciso mais dessa fonte. Senhor, agora eu consigo me virar sozinho, eu não preciso, está tudo bem, está tudo caminhando. E aí a gente começa a fugir da presença de Deus. E a fonte, ela se fecha na nossa vida. Na sua vida, feche a fonte certa. Acabe com a fonte que te traz desânimo, que te leva para baixo. E abra a fonte que vem do trono de Deus, que traz vida para você, que traz promessa de Deus, que traz confirmação, que te levanta, que faz você acordar todos os dias e ter a certeza que a vontade do Senhor se cumprirá na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sétimo, o milagre é a vitrine para a divulgação do reino de Deus. Quanto mais testemunho, mais provas do agir de Deus. Quanto mais as pessoas ouvirem o que o Senhor tem feito em nosso meio, mais o reino de Deus está sendo divulgado, está sendo compartilhado. Quanto tempo nós passamos, queridos, nas redes sociais, e às vezes se esquecendo que também tem um propósito ali, porque são compartilhadas coisas ruins. Toda a tecnologia, todo lugar pode ser usado para o bem ou para o mal. Como eu e você temos que usar esses lugares? Se você tem um testemunho do agir de Deus, procure os pastores para você testemunhar aqui nesse altar, para que todos fiquem sabendo o que o Senhor fez na tua vida. Amém? Quando eu faço isso, eu estou divulgando o reino de Deus. Numa geração tudo rápido, tudo fast food, eu faço um pedido, eu já quero receber no mesmo dia. Se demorar 15 minutos o meu lanche, eu já fico bravo. Mas quando essa geração ouve o que o Senhor está fazendo em nosso meio, ele vê que a palavra de Deus, mesmo sido criada milhares de anos atrás, ela continua viva e eficaz e acontecendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? 8. Jesus é o Senhor da intimidade. O nosso Deus, Ele trabalha um por um. Ele não trabalha a multidão. Ele conhece você pelo nome. Ele contou para Noé: Noé, esse é o plano, essa é a missão. Abraão, você vai ser pai de multidões. Eu vou multiplicar a tua descendência, todos serão abençoados. Moisés, eu preciso que você lá
você vá e você fale com o faraó isso. Jesus escolhe 12 para caminharem perto dele. A multidão ouvia as palavras, mas os 12 participavam da intimidade dele. Ninguém podia descobrir e decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, mas Daniel pôde. Identificou Jesus, um único contato. Bem, nós vamos divulgar em breve. Revisão de vidas, como eu vou explicar para você, porque você vai ter uma experiência com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, eu só posso dizer que é maravilhoso. Isso vale para qualquer dia da nossa vida. Ele quer tocar o teu coração, querido. Ele quer viver a tua intimidade. Ele não quer só participar do teu momento quando você faz o teu devocional de manhã, ou quando antes de dormir você vai orar. Ele quer participar do teu dia. Ele quer participar das decisões pequenas da tua vida. Isso gera intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu confio nele. Ele traz paz ao meu coração. Eu posso viver lutas, momentos difíceis, mas eu sei que eu não estou sozinho, porque o tempo todo o Espírito Santo de Deus está aqui falando comigo, está aqui me conduzindo, dizendo que vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Tenha essa oportunidade de buscar o Senhor na tua intimidade. E último slide, 9. Só vive o milagre quem realmente crê. A gente consegue contar quantas pessoas haviam tocado Jesus naquele momento? Não. E às vezes quando a gente lê esse versículo, a gente pensa, talvez eu e você, a gente faça uma comparação, que aquela moça, ela tinha fé, é lógico, por isso que ela foi curada, mas os outros não acreditavam. Mas eu gosto de olhar para esse versículo e pensar que os outros que estavam ali, eles seguiam a Jesus. Então eles estavam ouvindo a voz dele. Trazendo para o mundo de hoje, essa multidão representa a igreja. Pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que vão à igreja, pessoas que assistem online os cultos. Se eu estivesse lá no meio da multidão, eu pensaria assim: se eu visse a moça ser curada e eu já estivesse seguindo a Jesus 20 dias, eu olharia assim: ué, por que eu perdi essa oportunidade? Ela só foi e tocou no manto. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero essa oportunidade. Às vezes a gente fica esperando Deus confirmar a promessa. Deus já falou uma vez, já falou duas, já falou 20 vezes. E a gente fica ainda, será? Porque é decisão difícil. É decisão de fé, querido. Viver pela palavra de Deus é viver pela fé. É não pelo que você enxerga, mas pelo que você acredita. Então você vai ter que tomar uma decisão de fé em algum momento. E é uma decisão de fé que você vai tentar colocar o pé no invisível, mas isso é a palavra de Deus, é a fé que vai te sustentar o tempo todo. E isso pode limitar o agir de Deus na tua vida. Ele não vai descer do céu a promessa de Deus. Você tem que caminhar até ela. Ele abre o caminho. Eu não quero viver a minha vida sem ver os milagres de Deus. Não é porque eu mereço o milagre de Deus, mas porque eu quero que a minha vida e a vida da minha família seja uma vitrine para o reino de Deus. Que as pessoas olhem e vejam: o Senhor mudou a tua sorte. Olha como era a tua vida, Bruno. Olha como a tua vida não tinha propósito. O que você teria se tornado se você não tivesse conhecido a palavra de Deus? Pensa aí na tua vida, querido, onde você estaria hoje se você não conhecesse o Senhor? Se alguém não tivesse pregado para você? Muitas pessoas serão salvas porque se renderam a Jesus, mas nem todas vão viver milagres. Isso não é errado,
mas isso é uma escolha, como eu e você vamos viver esses dias, que não são fáceis, mas que o Senhor nos dá essas oportunidades para manifestar a glória dEle. Amém? Essa mulher, ela não tinha recebido uma promessa, pelo menos ali diretamente de Jesus, mas ela ouviu falar dEle. Você não precisa esperar um anjo falar para você a promessa. Se você acredita no poder de Deus, se você crê que isso é bênção para a tua vida, que vai servir para edificar os teus irmãos, para edificar a igreja, para contar das maravilhas do Senhor, toque no manto de Jesus. Amém? Se você crê, isso é o suficiente para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Fique de pé, querido, se você puder. João 4,13. Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana. E ele diz: quem beber desta água, daquele poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha a fonte que é Jesus. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quantos querem dessa fonte? Quantos querem fechar as fontes desse mundo, as fontes que trazem decisões erradas para os nossos corações? Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de tomarmos a decisão certa, de abrirmos a fonte dos céus sobre as nossas vidas. Ele diz: se você beber dessa fonte, você jamais vai ter sede. Se você liberar essa fonte sobre a tua vida, você jamais terá desespero na tua vida, porque você vai conseguir confiar no Senhor, porque você vai ter a plena certeza. Liberar essa fonte do céu sobre a minha vida e a sua vida não vai nos privar de viver momentos difíceis. O sol, ele está sobre o justo e sobre o injusto, mas eu vivo na presença de Deus, então é fácil. É mais fácil, é mais suave, porque o jugo dele é suave. Amém?